O Poder Executivo apresentou uma proposta de emenda à Constituição que reformula a gestão da segurança pública. O texto foi entregue pelo presidente Lula aos presidentes do Senado e da Câmara no dia 23 de abril. E nós vamos conversar agora com Rafael Ertal, consultor legislativo do Senado, para entender do que se trata essa proposta. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente. Assim, vamos tentar, a gente não tem muito tempo, como a gente estava assim, adiantando aqui, mas a gente vai tentar dar uma pincelada assim, do que se trata essa proposta que reformula a segurança pública. Olá, Roberta, obrigado pelo convite. Olá, os espectadores da TV Senado. Roberta, a PEC, o que é uma PEC? É uma proposta de emenda à Constituição que visa, ela tem a finalidade de alterar o texto da Constituição. Ela pode ser proposta pelo presidente da República, pelo Senado ou pela Câmara, com um quórum de 1/3, e também pelas assembleias dos estados. Ela foi proposta pelo presidente da República e, basicamente, ela atende, atenderia o anseio social de tratar sobre a segurança pública. Então, ela foi enviada pelo presidente da República e vai passar primeiro na Câmara dos Deputados e depois vai vir para o Senado Federal, caso seja aprovada naquela casa. E esse tipo de, tem que ser tratado com uma proposta de emenda à Constituição? Isso é sempre a Constituição, mas também temos leis que tratam, Qual que é a diferença? Por que nesse caso é uma PEC? Olha, no meu ponto de vista, foi uma opção do Poder Executivo em constitucionalizar, em levar para a Constituição temas, propostas, leis que hoje estão na parte infraconstitucional, no patamar infraconstitucional. Qual que é a vantagem de você levar essas proposições, essas disposições normativas para a Constituição? Fica mais difícil de você alterar posteriormente, caso você aprove. E é importante dizer isso. A PEC exige 3/5 dos votos em 2 turnos em cada casa de votação. Então, é uma proposta difícil de ser passada, ao contrário de leis ordinárias, que exigem simplesmente maioria simples. Então, tem essa vantagem. Você torna mais difícil de alterar aquele texto caso seja aprovado. Essa é uma vantagem. A desvantagem também é essa, que se a proposta for aprovada e não dê certo, não seja eficaz, como o governo federal está pensando, vai ser mais difícil alterá-la posteriormente. Então, é uma faca de 2 gumes, a PEC, nesse sentido. Ela tem prós nesse sentido, mas também tem contras, justamente pela rigidez que ela confere ao texto dela. Então, vamos falar um pouquinho aqui do texto em si, do teor. Ainda está começando essa tramitação, começa pela Câmara, ainda não chegou ao Senado, mas esse texto que foi apresentado, o próprio ministro da Justiça já veio aqui ao Senado também para explicar um pouco, uma das propostas esse sistema, um sistema único de segurança pública, que ele já existe, mas ele passaria a ser, então, está na Constituição Federal. Isso. Roberta, existe um autor brasileiro, só trazendo um pouco para iniciar essa discussão, que se chama Mário Vieira de Mello. O Mário Vieira de Mello, ele fala num livro de 1963, ele era um diplomata, ele é menos conhecido do que deveria, no meu ponto de vista. E Mário Vieira de Mello fala nesse livro, Desenvolvimento e Cultura, que o problema do Brasil também é o estetismo. O que é o estetismo? É que o brasileiro vive muito de aparências. Então, no meu ponto de vista, essa PEC, ela conversa muito com essa crítica do Mário Vieira de Mello sobre o estetismo brasileiro. Em que sentido? Ela é uma PEC estética, que o governo federal acaba defendendo, que vai ser uma revolução da segurança pública, que vai atender aos anseios sociais. As pesquisas mostram que mais da metade, às vezes até 70% da população, a maior preocupação delas é justamente com segurança pública, é um tema urgente, muito importante, mas essa PEC, no meu ponto de vista, ela é meramente estética, porque ela, na melhor das hipóteses, ela é redundante. Na pior das hipóteses, no meu ponto de vista, ela é equivocada, porque ela pode gerar problemas para os estados. Porque é importante lembrar que a criminalidade, ela não acontece na União. A criminalidade acontece nos municípios, a criminalidade acontece nos estados. Então, quem conhece
quem conhece os problemas de segurança pública é o município, é o governador, é o prefeito, né, é a população local. E entendo que, às vezes, essa PEC pode gerar problemas de conflitos de atribuição, né, de competências constitucionais entre os entes. Né, principalmente nos artigos, a PEC altera, nesse sentido, altera os artigos 21, 22 e 23 da Constituição, e esses artigos falam basicamente o que cada ente vai fazer. Né? E aí a União, nessa PEC da Segurança Pública, ela vai ter a competência para estipular as diretrizes gerais do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Ok. Quais são essas diretrizes gerais? Não sabemos. A União vai dispor sobre essas diretrizes de forma basicamente unilateral, sem muita participação dos estados e dos municípios. Qual é o problema? Ok, mas se os estados e municípios não respeitarem as diretrizes gerais, o que pode acontecer com os estados e municípios? Sofrerem restrições de envios orçamentários dos fundos, porque essa PEC também transforma o Fundo Nacional de Segurança Pública, de certa forma o Fundo Penitenciário Nacional, no texto constitucional. Hoje, esses fundos são previstos em lei ordinária, no caso do Fundo Nacional de Segurança Pública, e, no caso do Fundo Penitenciário Nacional, uma lei complementar. E aí, esses fundos vão passar a ser constitucionalizados. Logo, se um ente federativo, seja município, seja estado, não respeitar as diretrizes gerais da União, que não sabemos quais são, quais serão, a União vai segurar esse orçamento do estado. Qual é o problema? Olha, recentemente, a União tem tomado medidas que talvez não sejam muito eficazes do ponto de vista de segurança pública. Né? Um exemplo muito claro, né, que aconteceu recentemente, é a primeira vez que aconteceu isso, desde o início, né, dessa construção, instalação e funcionamento dos presídios federais. O governo federal ele tem poucas atribuições executivas na segurança pública. A verdade é essa. Uma das atribuições, as únicas que o Poder Executivo Federal tem, é cuidar dos presídios federais. E nesse governo houve a primeira fuga de presídios federais. Então, veja, o Poder Executivo, é verdade que é necessário uma centralização do ponto de vista de banco de dados, às vezes modo de ação para registro de ocorrências nas delegacias de polícia, porque às vezes cada estado registra uma ocorrência de forma diferente, então os dados ficam muito dispersos, é difícil você coletar os dados hoje no Brasil, então a União deveria agir mais nesse sentido. Só que esse termo diretriz geral em segurança pública, na PEC, pode acabar gerando esse conflito de atribuições. E essas diretrizes gerais, elas vão ser regulamentadas na lei complementar? Onde que elas vão ser explicitadas? Segundo a própria PEC, essas diretrizes gerais vão ser ou tratadas por meio de lei ordinária ou por um decreto do Executivo. Por lei ordinária, o Congresso Nacional, por meio de seus representantes, dos estados inclusive, que é o caso do Senado, pode atuar para reduzir um pouco essa centralização excessiva da União, se acontecer. Mas se for um decreto do Poder Executivo Federal, há pouco que o Congresso possa fazer. Fica na mão do Presidente da República ou do Ministro da Justiça que ocupar o cargo. Quando o Ministro da Justiça, né, o Ricardo Lewandowski, esteve aqui no Senado, antes mesmo do texto ser apresentado formalmente, protocolado, né, esse questionamento surgiu, né, os senadores questionaram e ele foi categórico, ele disse que não estaria se sobrepondo, né, que os estados e municípios continuarão sendo, né, assim, tendo a prerrogativa, né, que não vão ser atropelados, né, assim, você acha que isso não fica claro, não, pelo texto? Não, e vou dar um exemplo de que isso, na prática, pode não se verificar. Houve uma definição pelo ministro Barroso, no estado de São Paulo, para que a PM de São Paulo utilize câmera corporal. Então, tudo bem que esse não é um exemplo do Executivo, mas o Executivo também pode fazer isso. Então, nesse caso, o Judiciário determinou, ao meu ver, de forma ilegal, mas, nesse caso, o Judiciário determinou que o Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, instalasse câmeras corporais nos policiais militares de São Paulo. Não vou entrar aqui no mérito se as câmeras corporais são eficazes ou não, há muita discussão ainda sobre isso,
Mas o fato é que, nesse caso, o Poder Judiciário determinou ao governador de Estado. Tá? A União também poderia fazer isso. Seria uma diretriz geral. A União simplesmente poderia falar, veja, é necessário que os estados, que a Polícia Militar dos estados, instale câmeras corporais em seus agentes. Se o Estado não respeitar, ele vai ter o orçamento segurado, né? Constrangido. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque, neste caso das câmeras corporais, o governo foi favorável. O Poder Executivo Federal foi favorável a isso. Então, nada impede que ele também fizesse essa medida, tomasse essa medida. Né? Essa ideia de unificação, né, um sistema único, não acabaria com essa possibilidade que acontece hoje, né, assim, da pessoa tirar carteira de identidade em cada estado ou ter alguma, né, assim, uma ficha suja num estado, se mudar para outro estado? Essa unificação seria uma forma de combater esse problema? Certamente, Roberto, você tem toda a razão. A União, nesse sentido de centralizar, né, as informações, a identidade das pessoas, né? Porque uma pessoa não pode ser uma pessoa em um estado e outra pessoa em outro estado. Isso, infelizmente, ainda acontece. Hoje em dia, menos, mas antigamente era muito comum. Só que essa PEC não inova nisso. A União já pode fazer isso com a legislação atual. É por isso que eu digo que essa PEC é redundante. Porque o que a União pode fazer hoje, o que a União vai poder fazer com a PEC, ela pode fazer hoje já. Ela só não faz. Enfim, a gente não vê muito empenho, às vezes, da União em resolver essas questões, porque essa demanda da identidade única é uma demanda muito importante para resolver problemas de criminalidade, justamente porque o indivíduo comete crime em um estado, vai para outro estado e tira outra identidade. Então, para esse outro estado, esse indivíduo não é aquele indivíduo que cometeu o crime. Então, temos um problema grave aí. E a União hoje já pode fazer isso, mas não faz. Do meu ponto de vista, não vai ser a PEC que vai resolver essa questão. Seria possível unificar os bancos de dados sem necessariamente mexer na Constituição? Até porque existe um banco de dados hoje, previsto na lei do Sistema Único de Segurança Pública, que é o Sinesp. O Sinesp é um sistema unificado de antecedentes, é um sistema de segurança pública que envolve vários bancos de dados, que é bastante interessante. A União deveria, o governo federal deveria investir mais nesse tipo de alteração, mas que depende apenas de lei ordinária, que já está prevista. E não obrigatoriamente constitucionalizar isso, porque, inclusive, não há resistência dos governadores e do secretário de Segurança quanto a isso. Os secretários de Segurança, eles querem que os sistemas sejam centralizados, para que seja algo homogêneo em todo o território nacional, mas não para que a União faça isso e também condicione repasses orçamentários a diretrizes gerais que os governadores não sabem quais serão. E com relação a esses repasses, né, os fundos, essa constitucionalização dos fundos altera também, assim, já está prevista a fonte dos fundos? Esse é outro problema. Por quê? Esses fundos, tanto o Fundo Nacional de Segurança Pública quanto o Fundo Penitenciário Nacional, eles são fundos federais, ou seja, a União tem total autonomia sobre eles. Só que esses recursos, de certa forma, são arrancados dos estados também. Existem recursos federais nesses fundos, mas também existem recursos que saem dos estados. Como assim? Hoje, um processo criminal que corre na justiça estadual, não na justiça federal, na justiça estadual, né? No estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Quem é que paga aquela polícia que vai investigar esse crime? O estado do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro vai investigar esse delito. Finaliza o inquérito, manda para o Ministério Público. Que Ministério Público vai ser esse? Vai ser o federal? Em regra, não. Vai ser o Ministério Público Estadual, que é custeado com dinheiro do Estado do Rio de Janeiro. Ok, vira um processo. Então, esse processo vai ocorrer na Justiça Estadual, que vai ser, né, tocado, chefiado por um juiz estadual, cujo pagamento é feito pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, todo o orçamento é estadual. Chega no final, se houver condenação, o que acontece hoje no Código Penal, segundo o nosso Código Penal, artigo 91? Segundo o nosso Código Penal, se houver alguma perda de produto, de proveito do crime,
dinheiro, por exemplo, né? Sendo bem claro, dinheiro, bens, dinheiros e valores, né? Esse valor vai para onde? Para a União. Ou seja, o Estado, o ente estadual, tem todo o gasto com a persecução policial e a persecução penal em geral, tanto a investigação quanto o processo, e depois o dinheiro que foi gasto não é compensado. Esse dinheiro vai depois para a União. A União poderia fazer isso, aproveitar essa PEC e também, claro que não é PEC que vai alterar o Código Penal, mas se a União está interessada em possibilitar que os Estados-membros, de fato, enfrentem o crime organizado, o crime em geral, deveria fazer alterações legislativas também para que esse dinheiro fique nos estados e não vá para a União. Então, muito desse dinheiro que vai para os fundos federais, na verdade, ele deveria ser do Estado-membro, no meu ponto de vista, mas acaba indo para a União e depois a União acaba falando, Estado, se você não respeitar as minhas diretrizes gerais, eu não vou te repassar uma verba que originalmente era sua já. Então, eu acho a situação bastante complicada. O texto também transforma a Polícia Rodoviária, passa a ser Polícia Viária Federal, né? Não só apenas das rodovias. Uhum. E o que isso significa? Eu acho, Roberta, que nesse caso é um avanço da PEC. Salvo engano, acho que é um dos únicos avanços que eu vejo dessa PEC. De fato, a PRF hoje, existe a Polícia Ferroviária Federal, mas ela é muito incipiente. Então, a ideia dessa PEC foi transformar a PRF, que é uma polícia muito bem estruturada já, que tem eficácia no combate ao crime nas rodovias federais, mas para cuidar dos modais, né? Então, seria o modal rodoviário federal, que ela já cuida, o modal hidroviário, que ela cuidaria, e o ferroviário também, ela cuidaria também das ferrovias. Qual é o problema que eu vejo nessa alteração? É por isso que eu vejo que, às vezes, quando a PEC acerta, ela também erra um pouco. Por quê? A PRF hoje, ela tem que cuidar de aproximadamente 70 mil quilômetros de rodovias federais. O efetivo hoje já é insuficiente. Ele já é insuficiente para cuidar desses 70 mil quilômetros. Hoje, a gente tem mais ou menos essa extensão de hidrovias federais, mais ou menos 65 mil, 70 mil quilômetros de hidrovias. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal, que vai ser agora a Polícia Viária Federal, vai ter que cuidar do dobro da extensão, mas sem ter o dobro de agentes. O que vai acontecer? Fragmentação. Então, hoje, o policiamento rodoviário, que é uma das principais rotas de chegada de armas, drogas no Brasil, você vai ter ainda menos policiamento se esses agentes forem deslocados para as hidrovias federais. E tem outro ponto também, que é uma crítica que eu faço à PEC. Uma das coisas que o Brasil é o único país do mundo ainda a insistir nesse modelo, inclusive o sumário executivo da PEC insiste nisso de forma expressa. O sumário fala o seguinte da PEC. Veja, existe um modelo estadual que você tem as polícias militares, que são ostensivas, e as polícias civis, que são para investigar crimes, né? Então, esse modelo funciona. Logo, vamos replicá-lo no âmbito federal. Esse modelo não funciona. Esse modelo, onde você tem uma polícia ostensiva, que não pode investigar, e uma polícia investigativa, que em tese não pode fazer policiamento ostensivo, só tem no Brasil, que eu tenho conhecimento, e na Guiné-Bissau. Acho que a Guiné-Bissau não é uma potência na questão de segurança pública. Se você olhar para todos os países da OCDE, exceto o Brasil, eles fazem o quê? Eles têm um ciclo completo de polícia, que é uma polícia que pode tanto fazer policiamento ostensivo, quanto investigar e reprimir crimes. Esse é o modelo que é utilizado em todos os países ocidentais desenvolvidos. Mas, inclusive, essa é uma das maiores críticas que eu tenho a essa PEC. Ela não só não muda isso, como fala que isso é bom. Ela insiste nesse erro. Então, veja, digamos que alguns agentes da Polícia Rodoviária Federal consigam apreender drogas, né, fazendo policiamento ostensivo nas rodovias federais. Esses policiais, que já estão reduzidos, porque esses policiais têm que cuidar também de hidrovia agora, esses policiais não podem levar essa pessoa logo para o judiciário, para o Ministério Público.
eles têm que levar para uma delegacia de polícia. Eles são policiais, mas eles não podem resolver a questão, digamos. Eles têm que levar para uma delegacia de polícia, que às vezes fica 200, 300 quilômetros de distância, principalmente no norte, né, que é muito extenso. Ou seja, esses agentes vão sair daquele local. E, entende o problema? Então, esse é um dos problemas mais graves que eu vejo da PEC da segurança pública e que, infelizmente, não só a PEC não muda, como insiste nisso e fala que isso é bom. Então, a Polícia Viária Federal é uma ideia boa, só que para isso deveria ser feito, no mínimo, o quê? Possibilitar que essa Polícia Viária Federal também investigasse e reprimisse os delitos e levasse diretamente ao Ministério Público, ao Judiciário, porque há um retrabalho enorme. A PRF leva esses criminosos, esses autores dos crimes, à delegacia para fazer tudo de novo, para ouvir todo mundo de novo, testemunha, os presos, os agentes. Esse modelo simplesmente não funciona, não tem funcionado no Brasil. E com relação à proposta de mudança também de função dos guardas municipais? Boa pergunta, Roberta. Essa alteração eu acho muito interessante, porque ela faz justamente isso, ela dá mais poder para uma guarda, para agentes públicos que, de fato, já fazem trabalho policial hoje. Mas, infelizmente, isso é algo digno de nota, a PEC vem a resolver essa insegurança jurídica. Mas qual é o problema? Já existem PECs tramitando no Congresso Nacional que fazem exatamente isso. Então, talvez fosse muito mais eficiente, do ponto de vista, né, até para o governo federal, simplesmente apoiar essas PECs para colocar as guardas municipais no artigo 144, que é isso que a PEC faz. Hoje, a Guarda Municipal está no artigo 144, mas não está nos incisos do caput ali. Então, isso causa uma insegurança jurídica, porque para o STJ, as guardas municipais não podem fazer policiamento ostensivo. Então, várias apreensões de drogas, por exemplo, efetuadas pelas guardas municipais, foram anuladas, os traficantes foram soltos, porque para o STJ, a Guarda Municipal não poderia fazer policiamento ostensivo e não poderia ter abordado esses agentes, esses traficantes. Porém, para o Supremo, pode. Então, inclusive, o Supremo já decidiu que pode. O Supremo tem ascendência sobre o STJ em questões constitucionais, logo, isso tem que ser respeitado. Mas, de fato, colocar isso na Constituição é algo muito interessante. Porém, como eu disse, as guardas municipais, para colocá-las no artigo 144, nos incisos dos órgãos de segurança pública, expressamente, já tem uma PEC tramitando a respeito. Inclusive, foi discutida e votada recentemente aqui no Senado Federal. Logo, teria sido mais eficiente, do meu ponto de vista, o governo federal simplesmente apoiar essa PEC e retirar essa alteração do trecho da PEC. A gente está conversando aqui sobre o texto que foi apresentado pelo Poder Executivo, está chegando agora no Congresso, né? Começa pela Câmara, ainda vai passar, né, pela CCJ, talvez por uma comissão, para o plenário, só depois que vem para o Senado, também vai ter mais um longo processo de discussão. Pelo que eu estou entendendo, você que é consultor legislativo, né, especialista em lei e tal, você acha que a técnica legislativa não é a ideal, precisa ser melhorada, modificada? Você acha que vai ter um longo processo aí de muitas alterações? Roberta, eu acho que o problema da PEC recai mais sobre o mérito da PEC, não propriamente sobre a técnica legislativa. Existe uma alteração ali nas atribuições da Polícia Federal que eu tenho uma crítica, sinceramente não sei por que houve essa alteração, que agora vai ser, consta expressamente num dos parágrafos do artigo 144, que cabe à Polícia Federal investigar, reprimir, né, infrações penais cometidas por organizações criminosas e facções, milícias. Não vejo muita eficácia, porque o inciso atual, a redação atual já permite isso. Então, acho que pode ser problemático esse conflito de atribuições entre a Polícia Civil, as polícias civis em geral e a Polícia Federal. Acho que pode gerar essa insegurança. Mas acho que, fora isso, o problema que eu vejo na PEC não é muito de redação, de técnica legislativa. Seria mais do ponto de vista do mérito. Mas e da própria necessidade de ser de tratar disso na Constituição? Sim, voltando, né, ao assunto do início da nossa conversa. Acredito que o governo federal gastou muito capital político, né, saindo um pouco da segurança pública, entrando um pouco em ciência política,
Acho que o governo federal gastou muito capital político. Mesmo antes de propor essa PEC, houve muita resistência, e principalmente de governadores cujos estados têm índices de segurança pública, de homicídios, muito baixos. Então, veja, parece ser uma preocupação legítima, porque, pelo que a gente está vendo, esses estados cujos governadores reclamaram dessa PEC têm índices de criminalidade muito bons, claro, se comparados ao restante do Brasil. Ainda temos índices de criminalidade muito altos. Mas os estados do Sudeste, tirando o Rio de Janeiro, e do Sul, Santa Catarina, São Paulo, o próprio estado de São Paulo, esse ano teve o menor índice de homicídios. Perdão, ano passado teve o menor índice de homicídios já calculado, né? Então, não me parece que a preocupação desses governadores seja vazia, né? Então, eu acredito que o governo federal gastou, de fato, muito capital político e, como eu disse, a PEC não inova, ela não revoluciona a questão de segurança pública e, do meu ponto de vista, o Brasil precisa urgentemente de uma revolução na segurança pública, porque acho que, inclusive, estamos deixando de tratar esse tema dessa forma de segurança pública e precisar tratá-lo do ponto de vista de defesa nacional. Rafael, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela sua participação, seus esclarecimentos. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse assunto vai continuar sendo, a gente continua acompanhando aqui pela TV Senado a discussão sobre a PEC da Segurança Pública. Esse programa já está disponível no site da TV Senado na internet ou no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.